Meus irmãos, boa noite, queridos. Que prazer estar com vocês, poder entrar na sua casa e sem ter o privilégio de tomar um cafezinho neste momento, como era de costume, não é? Mas com o privilégio de trazer a palavra de Deus. Eu trago um abraço da minha esposa, Elaine, a cada um de vocês, com todo carinho. Nossa reflexão hoje, ela está baseada no livro de João, capítulo 15, e nós queremos discorrer um pouco sobre a palavra do Senhor, uma excelente advertência para as nossas vidas, para a nossa vida de maneira pessoal. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse precioso texto, que começa dizendo assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, diz o texto sagrado. Quero orar com você neste momento. Meu Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos com a Tua igreja neste instante, Senhor Deus, desfrutando do privilégio de crescer na Tua palavra. Esse texto é precioso que lemos, Senhor Deus, mas nós precisamos da direção do Teu Espírito Santo para que tenhamos, ó Deus, o entendimento e a aplicação para as nossas vidas. Se pois misericordioso para comigo, para com todos nós nesta noite, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento que eu estou aqui com vocês vão ouvir alguns latidos de cachorro ao fundo e vocês desprezem, tá bom? Diz a palavra de Deus de maneira muito preciosa, a declaração de Jesus, quando ele disse: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Poderíamos meditar em 3 mensagens para este texto, mas vamos hoje nos deter apenas nos ramos. O texto começa então com uma declaração muito segura, quando o Senhor diz: Eu sou a videira verdadeira, Jesus afirmando. E ele posiciona a figura do pai, ele diz: o pai é o agricultor, como o lavrador que planta a videira, que é Jesus. E no texto, então, os ramos representam, neste caso, todos aqueles que entram em contato com Cristo e têm a profunda experiência da salvação no Evangelho, se tornam ramos ligados à videira, que é o Senhor Jesus. A pergunta, então, que eu quero trazer logo nesse início para você, para nós refletirmos é: se todos que tivemos experiência com Jesus, a experiência transformadora da salvação, se todos, da mesma maneira, brotamos do mesmo tronco, que é Cristo Jesus, se todos bebemos da mesma seiva espiritual que é Cristo, pergunta, porque uns produzem fruto e outros não produzem fruto digno de arrependimento. Então, como é que pode um ramo produzir fruto e outro não produzir fruto? Então, nós vemos aqui, pelo menos, 2 classes neste grupo. O grupo daqueles ramos que produzem fruto e o grupo dos ramos que não produzem frutos. Eles são improdutivos. Ramos improdutivos, eles estão na videira, mas não produzem. E aí, então, eu queria pensar sobre algumas questões que eu estive estudando acerca disso, algumas hipóteses, para que nós entendamos quem é esse ramo, por que ele não produz fruto. E a primeira hipótese que eu queria pensar com você é a hipótese desse ramo, ele estar na videira, e esse ramo, então, ele não dá fruto porque, na verdade, ele estava na videira e ele perdeu a salvação. Ora, nós então pensaríamos assim: não foi o Senhor Jesus quem afirmou em João capítulo 10, eu dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão?
e ninguém vai tomá-los da mão do meu Pai que me as deu é maior do que todos. Ninguém pode tomá-las da mão do meu Pai. Isto, então, não reflete a perseverança, a firmeza da salvação? E nós dissemos, com certeza, é isto mesmo. Então, nós que fomos salvos, não decaímos da videira assim, não perdemos a salvação. Então, a defesa desta aplicação, então, é que, na verdade, seguros de que estamos em Cristo, nós não perdemos a salvação em Jesus. Mas quando continuamos a pensar, nós vemos uma declaração de Mateus capítulo 13, na parábola ali do semeador, e nessa parábola do semeador, nós vemos alguns tipos ou alguns comportamentos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Dentro desse assunto, daqueles que ouvem, às vezes a palavra não fica dentro deles, ou eles também não ficam na palavra. Então diz o texto de Mateus capítulo 13, eis que o semeador saiu a semear, e é assim que começa aquele lindo texto, mostrando as diversas facetas das sementes que são semeadas e dos corações que recebem a semente. Primeiro, então, nós vemos no versículo 11, quando ele diz, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E a explicação desse texto, um pouco mais abaixo, diz, os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, e depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, gostam da palavra de Deus, mas às primeiras críticas, elas abandonam a palavra de Deus e o Senhor. Eu podia dizer assim, de maneira até cômica, jocosa, esse é o tipo do crente Maria vai com as outras. O primeiro tom de zombaria, ele então abandona o Senhor. O segundo modelo de semente está no versículo 5, quando diz assim, a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra fundada. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a explicação desse texto, um pouco mais abaixo, diz, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crescem por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Sabe aquela pessoa que chega na igreja, escuta a palavra de Deus com todo o ânimo, e é como em busca de muita emoção, de muita ênfase, de muita pirotecnia no cristianismo, em busca de muita vibração, muita emoção. É como aquele que podíamos dizer, um crente meio chegando, né? Chega, faz tudo, se envolve com todas as áreas, está metido em muitas coisas, mas quando o calo aperta, ele foge do compromisso de Deus. Na verdade, a semente caiu entre pedregais. E vendo então, vindo as tentações, vindo o sol, queima e seca-se, porque não tem raiz profunda. O terceiro exemplo está no versículo 7, diz, a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a explicação do próprio texto diz, a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão muito fruto com perfeição. São superficiais, recebem a palavra, mas são fúteis. Não dá para contar com esse tipo de pessoa, porque é muito volúvel. Esse é o tipo de coração cuja semente foi semeada, aquele que produz um discípulo e vai para a galera. É o tipo camaleão, que apresenta a cor, muda de cor conforme o ambiente onde estiver inserido. Então, nós podíamos dizer que esses três modelos, eles seriam talvez os ramos que estão na videira, mas eles não têm absolutamente nada a ver com a videira. Podíamos pensar nos versículos
5 e 6, quando diz assim, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, esses modelos que vimos conforme a parábola do semeador estão mais próximos daqueles que estiveram, mas não permaneceram. 1 João capítulo 2, verso 19, diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na verdade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Semente chegou aos seus corações, mas de igual maneira não permaneceram no Senhor, não ficaram firmes no Senhor. A maior parte desses nós podíamos dizer assim, que são aqueles discípulos nominais, crentes nominais. Não tem compromisso profundo com o Senhor. Alguns deles permanecem na igreja por um longo período de tempo e nós não entendemos porque muitas pessoas não dão frutos dignos de arrependimento. E aí então surge a outra semente, aquela que foi semeada em boa terra, versículo 8, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. E a explicação da parábola é, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então esse é o ramo sobre o qual Jesus estava dizendo no versículo 2 do capítulo 15 de João, quando ele diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que estando em mim, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, mesmo fazendo a vontade de Deus, esse fruto, esse ramo, essa semente que foi semeada, que tornou um ramo da videira, ele mesmo fazendo a vontade de Deus também pode sofrer a interferência saudável da mão de Deus, podando para algum tipo de disciplina. E disse Jesus, é para que produza mais fruto ainda. Lógico que alguns talvez poderão dizer assim, mas fulano está sofrendo de alguma maneira uma poda do Senhor, uma disciplina do Senhor. Não era aquele santarrão? Não é o pastor da igreja esse? Não são os líderes? Não são os diáconos? O Senhor disse que mesmo aquele que está produzindo fruto, ele poda para que de alguma maneira ele produza mais fruto ainda. O contexto dessa alegoria de Jesus, da parábola da videira, é muito importante para nós entendermos o que está acontecendo. E era noite, logo após a celebração da ceia do Senhor, naquela quinta-feira. Então, Jesus a caminho do Getsêmani e os discípulos com ele ali. Na memória dos discípulos ainda estava aquele encontro saudável com Jesus à volta da mesa. Judas havia traído Jesus e ainda na celebração havia saído da mesa. Ele era como um ramo que estava na videira, mas não pertencia à videira. Era a última oportunidade de Jesus com os discípulos aquela noite, antes dele ser preso. Então o pano de fundo era a traição de Jesus sobre o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. O verdadeiro e o falso discípulo. O que produz fruto e o que não produz fruto. O que está ligado à videira e o que simplesmente ouviu falar sobre a videira. Esteve de alguma maneira por algum tempo próximo à videira, mas jamais esteve ligado à videira. O ramo que dá fruto, diz o texto sagrado, é aquele que permanece nele. Ao contrário do infrutífero que é cortado e lançado no fogo. Então, pouco antes de Jesus, eu citando um outro texto, eu citando o exemplo do evento gostoso de Jesus, do lava-pés, João capítulo 13, do verso 8 até o verso 10. Jesus havia dito para os discípulos que nem todos
os que o acompanhavam, estavam limpos. E no verso 8, então, Jesus pedindo aos discípulos que pudessem lavar os seus pés. E era um ato sobremodo humilhante para a pessoa de Jesus. Porque era o ato como que um viajante vindo de longe, cansado, andando, com seus pés sujos. A expressão de lavar os pés era humilhante porque talvez um servo, um escravo pudesse fazer aquilo para o viajante. Recebê-lo com um balde de água morna e pudesse colocar à disposição para que ele pudesse lavar os seus pés. Os pés não eram nada cuidados como os de hoje. Eram pés rachados, pés fétidos, eram pés mal cuidados, pés inchados de tanto caminhar. E Pedro, então, numa reação que não era muito estranha para a época, ele disse assim: Senhor, tu nunca lavarás os meus pés, como uma expressão de que eu te amo tanto, o Senhor é rei, o Senhor é Deus, tu nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Era necessário que ele pudesse servir os discípulos naquele momento. E Pedro então responde ao seu modo, não é? De maneira efusiva, aquele sanguíneo. Ele falou: Senhor, então, não somente os meus pés, lava-me então o corpo inteiro. E Jesus dá uma cortada e Pedro diz: se eu lavar somente os seus pés, todo o seu corpo estará limpo. Aí ele diz assim: vós estáis limpos, mas nem todos. É como se Jesus, estando aqui conosco hoje, assim, nesta noite, e dissesse para nós uma frase parecida com essa que disse para Pedro e os discípulos: vocês estão limpos, mas nem todos. Isso nos faz parar para refletir sobre a parábola da videira, a videira verdadeira. Olhando para o texto, vemos então Judas, que estava tão próximo de Jesus, desfrutando de uma relação tão íntima, tão pessoal com Jesus, desfrutando dos milagres de Jesus, desfrutando da presença gloriosa de Jesus. Ele que havia sido instruído no Evangelho, participou com Jesus das suas visitas, seus ensinos, seus milagres. Mas, diante de tudo isso, ele seguiu rumo à própria destruição, o seu próprio caminho. É provável que as pessoas que estivessem vendo após aquela ceia, daquela noite, aqueles homens saindo, as pessoas talvez que olhassem a todos os discípulos, pudessem dizer: pois veja aquele homem, apontando talvez para Judas, aquele homem anda com Jesus. Ele é um santo homem de Deus. Eu não sei se as pessoas estão apontando para nós e dizendo que somos santos homens de Deus, quando na verdade não o somos. Eu não sei como nós temos agido como discípulos de Jesus, se nós temos simplesmente estado ao lado de Jesus, mas se somos participantes da videira que é Jesus, e se estamos como ramos produzindo frutos, porque estamos ligados à videira. Mas o mestre sabia exatamente a diferença entre esses dois tipos de ramos. Um estava na videira, por isso era frutífero. O outro não estava na videira. Ele estava próximo à videira. Que tipo de fruto, então, nós, como discípulos, devemos produzir? Quando eu falo fruto, logo as pessoas pensam em evangelização. Eu não tenho trazido pessoas para o Evangelho. Há vários frutos que produzimos. Mesmo porque o que nos salva não são os frutos os quais produzimos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós não somos salvos pelas boas obras que fazemos. Mas porque somos salvos, fazemos boas obras.
pois somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quais são as obras? Eu posso apontar obras da vida moral. Alguém que conheceu Jesus, que vive com Jesus, que anda com Jesus, não se envolve em imoralidades, em ambientes reprovados pelo Senhor e pela sociedade. Preserva o bem do Evangelho. Eu anoto isto como fruto da vida moral. Preserva pelo bom testemunho. Segundo, fruto de vida espiritual. Tem prazer em obedecer ao Senhor. Não lhe é um peso obedecer a Deus. Sujeitar-se ao Senhor. Luta a guerra, a batalha espiritual todos os dias. Luta contra os seus desejos carnais todos os dias. É capaz de recitar como o apóstolo Paulo: eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando eu mesmo não venha a ser, de alguma maneira, reprovada. Testemunho de vida cooperativa na igreja. Agora estamos sentindo por estarmos distantes do templo, mas continuamos sendo igreja. E como igreja, as pessoas participam, querem saber o que podem fazer pela igreja, já que a igreja não é simplesmente o templo. Mas quando nós fazemos parte da igreja e também estando no templo, eis a grande oportunidade como discípulos, fazer discípulos, servir uns aos outros. Alguém justifica que estar no templo é muita religiosidade. A igreja, quando está junta, ela serve uns aos outros e ela encontra razões para servir até aos de fora. E assim dar-lhes bom testemunho do Evangelho. Então, e por fim, eu aponto como uma vida missionária natural de um testemunho vívido, a sua própria vida. Que bom, nós somos ramos ligados à videira. Estamos ligados à videira. E agora, como igreja vivendo em nossas casas, continuamos sendo discípulos, continuamos produzindo frutos, porque de maneira alguma deixamos de estar ligados à videira. E ligados à videira, nós vamos frutificar, porque recebemos do tronco da videira, que é Jesus, a seiva, a unção do Evangelho, do poder do Espírito Santo, para vivermos o Evangelho. E vivendo o Evangelho, fazemos diferença nessa sociedade tão carente. E assim a nossa esperança não se perde, porque ainda que não possamos estar no templo juntos, continuamos sendo ramos ligados à videira e continuamos podendo produzir para a glória do nome do Senhor. Que você desfrute dessa gloriosa experiência. Bom ser ramo, bom é estar ligado à videira, porque o ramo permanece na videira, porque sem estar ligado à videira não pode fazer coisa alguma. Ainda que distantes uns dos outros, permaneça ligado à videira. Quero orar por você neste momento. Pai Santo, eterno, faz-nos passar, Senhor Deus, por este período que passamos na vida, com a plena consciência e alegria de sermos os mesmos ramos ligados à mesma videira que é Jesus, e que devemos frutificar em vida moral, em vida espiritual, em vida missionária da mesma maneira. Te agradeço, Senhor Deus, por cada discípulo do Senhor. Te agradeço por cada lar, Deus. Faça, Senhor Deus, tua palavra frutificar ainda mais em nós. Em nome de Jesus. Amém.